Este podcast está a ser apoiado pelo IPDJ, através do programa OTL e pela Agência Nacional Erasmus, Mais Juventude, Desporto e Corpo Europeu de Solidariedade, através do programa Corpo Europeu de Solidariedade. É isso mesmo! Inês, depois corta esta parte. Bem, boa tarde, bem-vindos ao podcast Vamos Falar. Hoje temos cá a Michelle. Eu primeiro gostava de começar o podcast começando por tu falares um bocadinho de ti. Portanto, quem é que és tu e qual é que é um bocadinho da tua história? Então, eu sou a Michelle, tenho 24 anos, hum, e sou uma mulher trans. Hum, não sei o que. O que é o que é que consideras qual consideras a importância do teu contributo para o podcast, por exemplo? O que é que faz de ti a pessoa especial que tenhas vindo a ser convidada para o podcast? Eu sinto que há pessoas que ou seja, é tão válido uma pessoa como eu sentir que tem necessidade de ter voz como não ter. Ou seja, é tão válido uma pessoa como eu a querer simplesmente viver a sua vida, e depois, mas há o meu caso que eu sinto que preciso de falar sobre isto. Alguma coisa me diz que eu preciso de falar, não sei. Eu estou a perceber. Hum, Achas que isso Sinto que talvez tem a ver? seja, se calhar tem a ver com a minha vocação, sinto mesmo que se calhar o meu propósito de vida é falar sobre isto. Mas isso teve a ver com alguma experiência que tivesses passado ou é simplesmente algo que sentes que deves fazer? Hum, Também tem a ver com o que passei e de certa forma sinto que posso fazer alguma coisa para as pessoas que vêm a seguir não passarem pelo mesmo, ou não passarem por algo tão difícil. De certa forma, suavizar-se de alguma maneira para as próximas pessoas que possam vir. Isso vai um bocadinho de encontro à próxima pergunta que eu tinha a fazer, que tem a ver exatamente com o tema do podcast, que é políticas públicas. E daquilo que eu vejo das redes sociais, eu considero-te como se fosse uma ativista dentro da comunidade, o que é ótimo. Sim, é por aí, é por aí, ok. E eu gostava de saber se estiveres à vontade, claro, como é que tu lidas com a ofensa à integridade física, moral e psicológica, que basicamente se calhar é o que te leva a teres essa necessidade de ter voz. Eu acho que eu, como estou habituado a isso desde sempre, desde a adolescência, eu quase que, para mim já é normal. Ou seja, sinto que é uma coisa que já faz parte. Ou seja, isso está na sociedade. E eu na posição em que eu estou, vejo tanta hipocrisia, vejo tanta coisa que sinto que gostava de fazer mais, alguma coisa que fizesse diferença. Tens algum exemplo do que achavas que podias fazer diferença ou que pudesse mudar nesse sentido? É assim, eu neste momento eu uso as minhas redes sociais para isso mesmo, não é? Para fazer, uso quase como uma plataforma para fazer aquilo que posso, para falar, mas não sei, talvez um dia gostasse tiver outro tipo de plataforma, gostava de continuar a falar sobre estas questões. Ok, agora vou um bocadinho mais fundo, que é, sentes-te protegida na nossa sociedade, enquanto ser humano, independentemente se sejas uma mulher trans, o que for, sentes-te protegida. Protegida, em que sentido? No sentido em que, pronto, todos nós temos direito à nossa segurança, não só em termos aquela parte de crimes, etc, mas toda a gente tem uma bolha de segurança que, enquanto indivíduos, temos direito a ela. E o que acontece muitas vezes no caso das minorias é que essa bolha acaba por ser rompida de alguma forma pelos membros da sociedade, por vários motivos.
e que não levam as minorias a sentirem seguras dentro da própria sociedade, entendes? Sim, E o que eu gostava, exato, e eu queria saber se tu, enquanto indivíduo da comunidade, se tu te sentes segura dentro da sociedade em geral. depende das pessoas, depende dos espaços, mas sim, há espaços em que eu não me sinto segura de todo. Principalmente em espaços que tenha mais homens, digamos assim. Por exemplo, eu sinto que isto às vezes até pode estar na minha cabeça. Certas coisas acabas por ficar com os traumas e com tudo mais, tu ficas como, por exemplo, agora a caminho de cá, passei por um grupo de rapazes. E, Uhum. mas, por exemplo, aqui a questão não é o facto de ser trans. Por exemplo, uma mulher em si também isso acontece muitas vezes. Ou seja, de olharem, ou de ficarem a olhar, mas a minha cabeça é sempre, é porque sou trans, é isto, é aquilo, e isso está sempre presente. E, e é sempre estranho, é sempre, principalmente quando é muitos homens, muito segura não me sinto todos. E já sofreste algum tipo de ataque, entre aspas, não é? Não precisa ser um ataque físico, pode ser verbal, pode ser psicológico, que te Eu, levasse a não te sentir segura? um ataque físico, graças a Deus, ainda nunca me aconteceu nada do género, mas psicológico já, ao longo dos anos, já foram acontecendo situações desagradáveis. Sim. Ok, e em que medida é que tu achas que as políticas públicas, tendo em conta que é vá, uma concepção institucional para a solução de problemas encontrados na sociedade, Uhum. o que, em que medida é que tu achas que as políticas públicas poderiam ajudar a comunidade LGBTI, no sentido delas se sentirem, das pessoas se sentirem mais seguras? Não sei se foi explícito. O problema da política é esse, é que supostamente as políticas importantes já estão em prática. Ok. O problema é na prática, literalmente na prática. Supostamente estão em prática, mas depois é a realidade que temos. Portanto, eu acho que mesmo que hajam leis, cada vez mais as pessoas não se sentem intimidadas por isso ser uma lei ou não. As pessoas vão fazer e dizer o que lhes apetece, e seja haja lei ou não haja, e mesmo as leis das casas bem que já existem, na escola e tudo mais, claro que é importante. Até que ponto é que depois na prática as coisas realmente acontecem? Pois, na prática nunca acontece, né? Não, Pois, vai acontecendo, vai acontecendo. pois eu acho que eu também a minha opinião um bocado sobre o assunto. Acho que de facto as leis estão lá, mas não diz que é fácil implementá-las, porque não é. Mas é um bocado chato, porque independentemente se tu és uma mulher trans, se eu sou um homem trans ou se a minha avó é lésbica ou o que for, tipo, isso não impede de tu seres respeitado enquanto indivíduo. E às vezes as pessoas pisam assim, às vezes não, a maior parte das vezes nós próprios pisamos limites que nem estamos a perceber-nos que estamos a pisá-los. Isso tem muito a ver com a nossa educação e com a sociedade em que vivemos. A meu ver, não, pode parecer um bocado egoísta e um bocado apressado no tempo, mas Uhum, eu não quero muito saber se é a sociedade que temos ou não. Porque nós é que constituímos a sociedade. Isso. E se nós constituímos a sociedade, quer dizer que há alguma coisa que possa ser feita. Por exemplo, isso das casas de banho, eu acho um bocado ridículo. Eu percebo até certo ponto, mas as casas de banho não são divididas entre sexos, são divididas entre género. Portanto, se há o género masculino e feminino, uhum. plus os outros, né? Todos os outros géneros, que é que tu não há de poder entrar na casa de banho das mulheres? Não faz sentido. A lei está É, lá, tipo, tu és uma mulher, qual é a diferença? Não estou a perceber. não, eu de facto entro, Até porque. mas nós depois podemos passar para outra coisa que é a passabilidade. Que supostamente, Quer explicar? se eu não parecer trans, não vai acontecer nada na casa de banho. Mas, por exemplo, uma mulher que se calhar não tenha passibilidade, se calhar já vai ter problemas. É verdade, mas há mulheres com o cabelo rapado, não faz delas menos mulheres. Exatamente, Elas vão para a casa de banho das mulheres na mesma. mas basta muitas vezes as pessoas apanharem certas coisas. Por exemplo, eu quando estava a trabalhar em Portimão, no centro comercial, muitas vezes quando fui à casa de banho, quando estava no trabalho e ia à casa de banho, aconteceram-me situações de
tipo, de mulheres, tipo, olharem e a dizer, "Ah, não sei o quê, estou na casa bem errada", tipo, situações desse género. E isso acontece. E lá está. E acredito que aconteça ainda mais a outras pessoas. Porque se a mulher tiver o cabelo rapado, mas não for trans, não é, normalmente não há problema. Mas isso depois também tem muito a ver com a identidade de género, não é? Tipo, identidade de género é basicamente a forma como tu expressas o género com o qual te identificas. E lá está, tipo, eu nem posso dizer que é tudo muito novo para a sociedade, porque já não é. A gente já nem pode dar bem essa desculpa. Mas, ao fim e ao cabo, acho que o que é novo é as pessoas não entenderem que cada um de nós, independentemente das características físicas, merece respeito. E lá está, se uma mulher quer ter o cabelo rapado, quem sou eu para ir dizer que ela é menos mulher por causa disso? Se Sim, calhar é muito mais mulher que outras mulheres. exatamente. Isso, mas pronto, faz-me assim um bocado de espécie esse tipo de assuntos. Pronto, então, posto isto, eu gostava de saber, pronto, nós já chegámos à conclusão que as leis existem, tudo bem, tudo muito bonito, mas que elas não são implementadas. O que é que tu achas que nós, enquanto sociedade, enquanto membro da sociedade que somos cada um, vá, devíamos ser pelo menos uma parte ativa da sociedade neste tipo de lutas, o que é que tu achas que nós podemos fazer para que essas leis sejam efetivamente implementadas na sua totalidade? Eu acho que nós enquanto indivíduos não podemos fazer muito, porque isso compete a pessoas que de facto têm o poder e que eu simplesmente o que posso fazer é falar sobre isso. Porque eu mesmo que quisesse fazer mais, há coisas que têm mesmo a ver com quem tem o poder e de fazer alguma coisa. Então, mas se não querem para que é que criam as leis? É pá, isto também. Não, porque as leis têm que ser criadas e algumas delas estão implementadas, porque há leis que de facto estão implementadas, mas depois muitas vezes é só para dizer que há lei, mas é a sociedade mesmo, não há muito a fazer. Tu achas que essas leis não são do conhecimento geral do público? Ou seja, se achas que há falta de informação nesse sentido? Eu acho que aqui a questão não é nem é tantas leis em si, porque as leis em si sabem-se. É mesmo, é mesmo falta de informação, que é o que ainda há, porque hoje em dia ouve-se muito dizer que isto está em todo lado, que as pessoas trans estão em todo lado, que isto e aquilo, mas o que falta realmente é informação sobre as coisas, porque o que eu mais vejo é mesmo a desinformação, é o que eu mais vejo aí. Ok. E como é que nós podemos informar o público? Além das redes sociais e das escolas, achas que há mais alguma forma que a gente possa educar o público em geral? Através da mídia, da comunicação social, de podcasts, de programas de televisão, esse tipo de coisas acaba por fazer a diferença, de alguma maneira ou de outra, esse tipo de coisas acaba por ter algum impacto. Pois é. Por acaso, até há um tempo atrás, por acaso foi num podcast foi num dos episódios do podcast que eu mudei a minha opinião sobre as mídias sociais. Porque eu era muito apologista de que isto devia ir às escolas e que as mídias sociais não faziam grande diferença. Até ver o teu Instagram. Pronto, eu estava-te a dizer que basicamente que não acreditava muito nisto das mídias sociais conseguirem informar e educar o público em geral e Ok. que apostava mais nas escolas, nesse sentido. Mas foi até ver o teu Instagram, porque de facto acho que deixas lá toda a informação e mostras também o que é que as ações dos outros para contigo, enquanto ser humano, geram dentro de ti. E acho que às vezes é isso que as pessoas precisam, é de levar com essa chapada na cara e esse impacto vá. Que as coisas não podem ser assim, tipo, não chegas ao pé de uma pessoa e dizes já bem isso é assim como se nada fosse e não houvesse Isso- respeito pela sexualidade, nem pela liberdade, nem por nada, quer dizer, é assim um bocado. Mas pronto, isto também para te dar os parabéns pelo trabalho que tens feito, porque acho que nós temos que ir fazendo isso uns com os outros e reconhecer o que é o impacto que cada um de Sim, nós tem na sociedade. e lá está, eu sinto que inconscientemente, a partir do momento que eu tive Instagram, inconscientemente foi o que eu comecei a fazer. Foi uma coisa muito, muito natural porque há muitas pessoas que me seguem que me conheciam, que muitas delas
me diziam coisas e elas agora a verem essas coisas, muitas delas já me mandaram mensagem. E eu inconscientemente acabo por sentir necessidade de partilhar certas coisas. Sim, eu compreendo isso. Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa. Eu já acabei a lista de perguntas. Tens alguma coisa que tu gostasses de partilhar? De ler? Ok, vou pegar numa frase sua, Sua. eh, que é para ver se consegues Não, e por acaso também estava agora. explicar, Ok, ok? ok, ok. Isto é uma frase do Instagram. Tu escreveste assim: o sol nasce para ti também, mesmo que acredites que não o mereces. Sim, porque eu, durante praticamente a minha vida toda, sempre senti que eu não merecia nada. Sempre me fizeram sentir que eu não merecia nada. E essa frase hoje em dia bate. Provavelmente é de uma música. Não sei se está aí, provavelmente é de uma música, mas essa faz, sim, porque neste momento faz muito sentido. Porque foi muito tempo, a minha vida toda, eu sempre senti que eu não podia ter lugar no mundo. Que não tinha voz, que não valia nada. E hoje em dia isso já mudou um bocadinho? Ou sentes que está exatamente igual? Exatamente igual, não está ele. Apesar de ainda ter muita coisa para trabalhar, muitas inseguranças, em termos de autoestima e tudo mais, eu neste momento tenho noção do valor que tenho, tenho noção que de facto sim, que mereço viver. E eu na adolescência, eu acreditava mesmo que eu não merecia nnada, ou que não era capaz de nada. Isso é muito cedo, é Mas muito triste. mas é Mas mesmo é verdade, verdade. mas é verdade. Eu percebo, porque eu também já, já fui assim. E às vezes ainda me debato um bocadinho com isso. E exatamente, normalmente tem a ver Com a autoestima? com a autoestima que foi, e cada vez eu percebo mais disso, foi praticamente mandada Por abaixo outras exatamente pela pessoas. sociedade. Exatamente, Sim, exatamente. porque eu imagino que os problemas que eu tive na adolescência, com a disforia e tudo mais, já eram demasiado graves e já eram demasiado complicados se eu não tivesse tido que lidar com tudo o que lidei das pessoas, da sociedade, da escola. E já ia ficar muito provavelmente com traumas. Mas isso, juntamente ao que passei, ainda, ainda foi pior. Parece que é tudo mais agravado. E parece que e às vezes o que custa mais é que se calhar dei a minha volta às vezes em não compreender certo tipo de coisas na sociedade em si. E acho que se notou um bocadinho ao longo desta conversa, é que as pessoas não têm noção do impacto que as suas ações têm nos outros, independentemente se há disforia de género ou não. E isso é um bocadinho revoltante, porque às vezes é só pensar ali um segundo ou dois. É pensar, será que esta minha atitude, ou esta minha palavra vai magoar a outra pessoa? Pronto. Mas eu, por Mas sim, eu exemplo, percebo. Mas, por exemplo, eu não, é o que estavas a falar, por exemplo, no meu Instagram, apesar de eu partilhar, de falar, de debater as coisas, eu, para ser sincera, já não tenho grande esperança. E eu no outro dia falei com a minha mãe, da minha mãe, falamos muitas vezes sobre isso, que ela segue no Instagram e diz que há coisas que gosta, outras que não gosta. E da minha mãe a dizer-me, para quê? Para que é que eu perco tempo com isso se nada vai mudar? Que ela já, que ela com a idade que tem já não acredita que as coisas vão mudar. E eu de facto tenho dificuldade em acreditar. Tipo, as coisas vão mudando, sem dúvida nenhuma que as coisas estão melhores do que estavam, se calhar, quando eu era adolescente, as coisas estão diferentes e vão mudando. A evolução é tão pequena, consoante aquilo que tu fazes, que tu às vezes pensas. Se é que há pessoas que, se calhar, como eu, que desistem e simplesmente vivem a sua vida, porque sentem que não há necessidade de andarem sempre nesta a falar sentem que simplesmente não há necessidade, mas já viverem a vida delas e pronto. Mas não sei, alguma coisa, eu volto sempre lá, alguma coisa me leva sempre a falar. Imagina, a minha opinião é um bocado diferente da tua, no sentido em que muitas das vezes nós causamos impacto nas pessoas à nossa volta sem fazer grande coisa, só que esse impacto nós nunca o vemos. Estás Sim, a eu, perceber? eu Mas não quer acredito, dizer que ele não esteja lá. eu acredito Não quer dizer que. nisso. Eu espero que o tenha feito ou faça de alguma maneira. Eu espero que faça isso, eu espero que isso aconteça.
E por isso é que eu inconscientemente o vou fazendo, porque eu vou vendo pequenas reações que, ok, vale a pena, mas gostava que fosse mais, gostava que fosse maior. Por exemplo, se te ajudar, eu acredito, e está estudado principalmente na parte da gestão, que é o efeito borboleta. Basicamente, a ideia é quando a borboleta bate as asas, aquilo cria tipo assim umas ondas de ar. E basicamente este impacto que tu estás a causar diariamente, apesar de não veres essas reações, se calhar, ou uma alteração de maior escala, o que acontece é que as ondas vão espalhando. São as pessoas que tu vais impactando ao longo do teu percurso e elas próprias vão impactando outras pessoas com aquilo que tu ajudaste a ver. E aí acabas por mudar o mundo sem te aperceberes, percebes? E às vezes, claro que era melhor, e eu percebo perfeitamente aquilo que tu estás a dizer, porque eu sinto exatamente isso, que é eu gostava de mudar o mundo, mas a uma larga escala. Só que o prazer de mudar o mundo, nesse sentido, é percebermos que isso não é possível. Nós Exato. sozinhos não conseguimos mudar o mundo a larga escala. É impossível. O máximo que acontece, enquanto indivíduos e impacto individual, é este tipo de efeito borboleta. Mas isso não quer dizer que tu não vais mudar o mundo a larga escala com outro tipo de mecanismos, vá. Vai haver sempre alguma coisa que tu podes fazer e que tu vais ver frutos daqui a um tempo. Pode não ser logo, mas vais ver. Mas é isso, Entendes? mas eu vou vendo pequenas coisas que me dão esperança. Eu sinto que há pessoas que mudaram ou que se calhar meteram a mão à consciência e pensaram, ou que simplesmente por eu existir, por me conhecerem, eu sei disso que só a minha existência já, já faz alguma coisa. Eu acho que é mesmo isso. Mas o que eu estou a tentar dizer é. Eu agora sinto que a Inês vai ter que cortar esta parte, que a gente já está a falar um para o outro. Não deixes de acreditar naquilo que tu és capaz, porque tens essa capacidade e tu sabes disso. Porque se tu tens essa necessidade de falar e se voltas sempre lá, é porque tu sabes que és capaz. Sinto é que estás a ser um bocado presa com aquelas ideias de isto não vai mudar, a sociedade é que manda, a sociedade não muda e, portanto, isto não vai mudar. Isso é o pior pensamento que uma pessoa como nós pode ter, porque é o que nos impede de fazer a diferença. Entendes? Eu sinto que estou um bocado aí, ainda se calhar por causa de tudo na minha vida, e de outra forma já não estou. Parece que estou e não estou aí. É naquele limbo. Às Sim. vezes sinto que me prende e outras vezes não. É assim um Às bocado. vezes, imagina, nesses momentos, e falo por experiência própria, o que deves fazer é. Porque normalmente o que te prende é o medo. Por isso é que tens inseguranças, percebes? E o que deves fazer é exatamente aquilo que tens medo. Porque quando tu o fizeres, basta fazer só uma vez. Basta fazer só uma vez, tipo, tu vais perceber que não havia assim tanto motivo para teres medo. Tu vais e fazes e começas a fazer e quando estás por ti já estás tipo à vontade de fazê-lo. Portanto, quanto mais vezes fizeres aquilo que tens medo de fazer, mais autoestima vais ter e o resto vai fluir. E a mudança vai acontecer, a mudança em ti, a mudança à tua volta, a mudança no mundo. Isso vai acontecer, é logo tiro e queda. E, por exemplo, uma coisa que se calhar é muito presente na minha vida, e mesmo no Instagram, se calhar tu já te apercebeste, que é as relações. Ou seja, as relações enquanto, neste caso, enquanto mulher trans. Tipo, Uhum. uma relação. Relações com, no meu caso, com homens, isso é tudo um. Sim, mas porquê? Também não percebo. Porque a grande maioria dos homens tem curiosidade. Ok. Mas depois hum, não assumem. Ou seja, têm curiosidade de forma mais sexual, ou seja, entre amigos, não, isso não pode lá estar, mas depois, se calhar, eles têm esse interesse. E é muito difícil, e eu conheço, e há um grande problema que é assumirem, porque há muito poucas mulheres que de facto mulheres trans que são assumidas pelo seu parceiro, porque é sempre uma situação complicada. Sim, porque isso depois também mexe muito com isso, principalmente quando nós estamos numa relação, isso mexe muito não só connosco,
mas também com o parceiro com quem estamos, porque a pessoa começa-se a questionar, então, mas qual é a minha orientação sexual, por exemplo? Pois. É assim, isso depois é sempre muito complicado e se calhar se este tipo de assuntos, nomeadamente relativamente aos treinos, se fosse mais debatido em sociedade, através destas plataformas e destes métodos, se calhar as pessoas também iriam compreender mais o nosso lado. Porque isto não tem só impacto em nós, nós temos uma família, nós temos amigos, nós temos relacionamentos e acaba por ser tudo impactado e nós no fundo acabamos nos sentir culpados por isso tudo. E se calhar se as pessoas conhecessem um bocadinho melhor desta realidade, que não é tudo mau, mas é difícil, se calhar as pessoas também iriam respeitar um bocadinho mais. Ah, mas pronto, isto depois também nem toda a gente está aberta a falar, nem toda a gente tem vontade a falar, nem tem, não tem a vontade a falar, né? Mas pronto, isso também cada um há Sim, também depois de expressar da forma mais adequada para si. sim, mas depois tem muito a ver com isso que é o quando se está em grupo, que Uhum. e a sociedade que têm que ser aceitos. E para serem aceitos não acabam por não por não tomar uma posição, por exemplo, em relação a pessoas como eu, porque como querem ser aceitos pela maioria, mesmo que pensem ou que sejam contra alguma coisa, ou acabam por se calar porque não querem arranjar confusão com os amigos ou com a família. Se calhar se houvesse também mais apoio psicológico no sentido de acompanhar as pessoas, ah, no sentido delas aprenderem a gerir essa situação, se calhar a pessoa também não se fechava tanto, não passava esse processo todo sozinha, nem se tornaria tão difícil como é hoje em dia. O apoio psicológico está lá. Agora, não há pessoas especializadas, neste tipo de assuntos. Isso não há. Não há muitas pessoas especializadas em termos da sexualidade, em termos de como é que é um processo para um homem ou para uma mulher trans. Não, isso não existe. Isso é treta. Depois isso existe aí um conjunto de médicos que são especializados, que fazem o melhor que podem, mas só um médico não faz milagres sozinho. Era preciso psicologia, era preciso enfermagem, era preciso uma data de coisas. E se calhar, também de encontro ao tema do podcast, se calhar se apostássemos mais nos profissionais de saúde especializados, se calhar as coisas também não eram tão difíceis, não para a pessoa que está a passar o processo, nem para os amigos, nem para a família, nem para a comunidade em geral, nem era tão complicado para as pessoas em geral perceberem ah, este tipo de temas. Mas isso é só a minha opinião, não é? Sim, sim, sim. Eu acho que lá está. Temos sempre que ir andando para a frente, porque lá está, porque apesar de eu estar a dizer que às vezes posso não ter grande esperança, o que é certo é que eu continuo a fazê-lo por algum motivo. Continuo a fazer, a falar, quando sinto necessidade, porque mesmo que não sinta grande diferença, eu sinto que alguma coisa eu faço. Sim, isso é bom, isso é bom. Ahm, Diz uma coisa, gostavas de deixar uma mensagem às pessoas que estão a ouvir? O que é que o que é que gostavas de ter ouvido num dos momentos mais difíceis da tua vida, por exemplo? Que havia saída, que havia daquilo estar a ser tão mal que havia alguma saída, o que eu sinto que é necessário, principalmente em pessoas trans, em crianças trans, em adolescentes trans, é darmos luz, é darmos alguma luz, porque o que eu senti na minha vida toda é que eu não tinha luz. Tipo, eu estava num poço, eu estava num túnel e eu não tinha um ponto de luz. E o que eu sinto que é necessário é isso, é dar luz. E é isso que eu sinto de alguma maneira que posso, ou que tento dar, que é foi isso que eu nunca tive, foi luz. A esperança, lá está. Eu nunca tive aquele ponto, na grande parte da minha vida, nunca tive esse.
esse ponto de luz para continuar, para querer continuar, para... Ok, obrigado. Obrigado.